quero saudar cada um com a paz do Senhor, amém? Diga à pessoa que está ao teu lado, se prepare, porque o Senhor, nesta noite, continuará a falar ao nosso coração, amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. Nós vamos falar nessa noite, com certeza, se eu parasse para fazer uma enquete dentro da igreja e começasse a perguntar: você está passando por luta, irmão? Você está passando por luta? Se eu perguntasse aqui, igreja, quem está passando por luta? Eu tenho quase que certeza que a maioria da igreja levantaria a mão, inclusive eu. Quem está passando por um deserto, quem está passando por uma provação, quem está passando por uma grande dor, algo realmente que tem tirado muitas vezes a tua paz, a tua alegria, algumas vezes tentado te tirar até mesmo da presença do Senhor. Mas nesta noite aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 12 e 13... nos diz assim Marcos aqui no seu Evangelho: e logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as bestas feras, e os anjos o serviam. Eu gostaria que nós lêssemos de novo. E logo o Espírito Santo o impeliu, o levou para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre eles as bestas feras, e os anjos o serviam. Diga comigo: e os anjos, e os anjos, e os anjos o serviam. Pode tomar o teu assento. Aleluias. O tema da minha mensagem nessa noite: deserto, lugar de glória. E talvez você possa estar pensando: como que eu posso chamar um deserto um lugar onde há sequidão, um lugar onde há bestas feras, um lugar onde não há o sol de dia, ele é escaldante, e à noite o frio é para queimar? Como que eu posso dizer que pode ser um lugar de glória? Nós vamos ver nessa noite que o deserto na vida do cristão, o deserto na vida do homem e da mulher de Deus, o deserto na vida daquele que teme ao Senhor, o deserto na vida daquele que adora um Deus vivo e acredita que vivo Ele está, será lugar de glória para nós. Será um lugar onde nós vamos poder dizer: Senhor, o Senhor me levou para o deserto porque o Senhor queria moldar, o Senhor queria fazer algo na minha vida. E eu tenho certeza, amados, alguns casos eu conheço que é deserto com grande sequidão. Outros casos eu conheço mais a fundo, que é deserto sem nenhuma brisa, é deserto sem nenhuma árvore para dar uma sombrinha, é deserto puro. Mas nessa noite eu e você sairemos daqui dizendo: Senhor, eu te louvo por estar no deserto, porque lá no meio do deserto eu tenho aprendido a te glorificar. Lá no meio do deserto eu tenho aprendido a te servir. No Evangelho de Marcos, Jesus, ele se apresenta ali como servo. Marcos, em todo o tempo, nós vamos ver que ele relata Jesus como servo, como aquele que veio para servir, como aquele que veio realmente para estar à disposição da igreja, porque o servo é aquele que está sempre pronto. O servo é aquele que para ele não tem identidade, ele está sempre pronto a servir. Ele está sempre pronto quando alguém precisa dele. O servo, não importa se ele está no mais alto escalão, e quando ele verdadeiramente é servo, ele consegue descer ali embaixo e consegue servir também lavando um banheiro, consegue servir varrendo uma igreja, consegue servir de várias formas. E Jesus Cristo, nós podemos dizer que ele pode ser chamado de servo, porque ele serviu e tem servido a igreja dele até o dia
dia de hoje. Diga à pessoa que está ao teu lado: Jesus tem estado ao teu dispor. Com certeza Ele tem estado. Deserto é um lugar onde o Senhor tem levado a nossa vida, tem levado algumas famílias, tem levado homens e mulheres, tem levado jovens e até mesmo algumas crianças. Porque ali no deserto é lugar onde Deus consegue formar um caráter na vida do homem, consegue formar um caráter na vida do cristão. Quando nós somos levados para o deserto, o Senhor, Ele tem lugar para ministrar e para moldar o nosso coração, moldar o nosso caráter, que às vezes no meio dos oásis, às vezes no meio da bênção, como hoje foi falado na escola bíblica, às vezes no meio de tanta maravilha, o Senhor está falando: olha, mude isso, olha, não ande assim, olha, ande por ali. E nós acabamos precisando parar no deserto para aprender, e para a nossa vida, para o nosso caráter ser moldado com um caráter de santidade. No deserto também é um lugar onde nós aprendemos a louvar ao Senhor, mesmo que, ainda que não seja um lugar que nós gostaríamos de estar, mesmo que não seja um lugar que ninguém quer estar, porque ninguém quer estar no deserto, porque se quisesse estar, o Senhor teria levado desde Gênesis até Apocalipse muitos homens para o deserto, e foram poucos homens que foram levados para o deserto. Por isso eu quero te dar uma notícia nessa noite: se você está no deserto, amado, você é um privilegiado. O Senhor tem escolhido você, o Senhor tem te colocado no deserto, porque Ele tem